oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 15.1. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo da notação científica, vendo mais alguns exemplos de onde a gente pode aplicar ela e como a gente pode, resolver aí problemas que utilizem a notação científica. Então, nosso objetivo vai ser compreender como podemos escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando a notação científica. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, a gente já viu, claro, mas é bom revisar na aula de hoje novamente, como que a gente faz para escrever um número usando a notação científica. Então, o primeiro passo é escrever um número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula, na nossa parte inteira do número. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que a gente teve que andar com a vírgula, Se a gente anda com a vírgula para a esquerda, com o número do valor diminuindo, a gente vai ter um expoente positivo. E se a gente aumentou o expoente, vai ficar negativo, ou seja, se a gente andou com a vírgula para a direita, a gente vai ter um expoente negativo, ok? Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, a gente tem, um primeiro exemplo que seria a distância da Terra até o Sol, Então, essa distância da Terra até o Sol tem aproximadamente, 150 milhões de quilômetros, certo? Isso é bastante, gente? Então, eu posso escrever esse valor como 1,5 vezes 10 na 8. Como assim? Eu coloquei, o primeiro passo que ele manda a gente fazer é colocar a vírgula, deixando somente um número diferente de zero antes dela. Então, eu trouxe a minha vírgula que estaria no final do zero ali, até o comecinho. Deixa até a prof escrever aqui no quadro, vamos lá. 150 milhões, de quilômetros. Então, a minha vírgula inicialmente, obviamente, ela estaria no final aqui do número, porque a gente não escreve porque não precisa. Então, a minha vírgula estaria aqui. Eu vou escrever, vou colocar ela num lugar que deixe somente um número diferente de zero antes da vírgula, que seria aqui, entre o 1 e o 5. E aí, eu vou contar quantas casas decimais eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 casas para a esquerda e diminuí o meu número. Ou seja, eu tenho um expoente positivo que vai ser, então, 8. E aí, eu vou ter 1,5 vezes 10 na oitava potência, certo? Essa é a ideia da notação científica, ok? Letra B, outro exemplo. Esse prof não vai escrever no quadro porque a gente tem muitos numerozinhos aqui. Então, a gente tem aqui a massa do átomo de hidrogênio. A massa do átomo de hidrogênio é todo esse número aqui, que conta com cerca de 23 zeros. 23 zeros, e aí a gente tem 166 gramas, certo? Essa é a massa do átomo de hidrogênio. Então, observem como é um número muito pequeno e muito grande também de se escrever. Então, aqui a ideia é o quê? Eu pego essa vírgula que está aqui e vou levar ela até eu ficar com um número diferente de zero antes da vírgula. No caso, como era 166, eu coloquei a vírgula depois do 1. Observem que eu andei com a vírgula para a direita e eu aumentei o meu número, eu transformei ele em algo maior. E aí eu vou ter 1,66 vezes 10 na menos 24, porque eu andei 24 casas com a minha vírgula, eu andei para a direita, então é menos 24. Ok? Expoente negativo aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Acho que foi, Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Vocês podem pausar o vídeo depois que a prof terminar a leitura, para vocês resolverem sozinhos e voltarem aqui para a correção. Então, o primeiro exercício é: expressa em notação científica cada um dos números abaixo. Então, a gente tem aqui letra A, 12,6 milhões. A gente tem 361 vezes 10 na 6. E a gente tem 0, um monte de zeros, 1, certo? Então, como que eu vou resolver isso nos exercícios? A gente vai ver agora a correção, então. Letra A, 12,6 milhões. Então, significa, que eu vou ter aqui 12 milhões e 600 mil. Então, eu vou escrever dessa maneira
e eu tenho que escrever isso de uma maneira mais simples. Então, a minha vírgula que estava aqui, vem aqui para entre o 1 e o 2, eu vou ficar com 1,26 vezes 10 na 7, porque foram 7 casas que eu andei, ok? Letra B, ele me deu a notação científica, né? E aí agora eu vou escrever ao contrário. Perdão, não vou escrever ao contrário. Essa notação científica não está correta, né, gente? Olhei rapidamente aqui e achei que estava correta. Não está correta. Qual é o erro dessa notação? A gente precisa escrever de uma maneira que eu fique com somente um número diferente de 0 antes da vírgula, beleza? Então, um número antes da vírgula eu não tenho aqui, eu tenho 3 números antes da vírgula, então eu vou escrever de uma maneira diferente. Eu preciso vir mais 2 casas para a esquerda. Então, significa que eu vou somar mais 2 ali no meu expoente. Eu vou ficar, então, com 3,61 vezes 10 na 8ª potência, ok? Letra C, a gente andou várias casas para a direita aqui, significa que a gente vai trabalhar com expoente negativo. Então, eu vou ter 1 vezes 10 na menos 13, beleza? Espero que vocês tenham acertado, esse exercício é bem simples e bem fácil de fazer. Vamos agora, então, para número 2. A massa do Sol é de aproximadamente 2 vezes 10 na 30, né, quilos. Expressa em notação científica essa massa em toneladas. Então, primeiro eu preciso transformar, né, o quilo para tonelada. Então, eu tenho 2 vezes 10 na 30 quilos. A gente sabe que uma tonelada é 1.000 quilos, né? Então, a gente pode escrever 1.000 como 10 na 3. Então, eu tenho que dividir esse valor ali por 1.000, ou seja, por 10 na 3. E aí, eu vou fazer isso. 2 vezes 10 na 30 dividido por 10 ao cubo. Faço a divisão, eu vou ficar com 2 vezes 10 na 27, porque divisão de potências de mesma base, eu vou diminuir os expoentes. Então, 30 diminuindo, né? 3 me resulta em 27. Por isso que a minha resposta vai ser 2 vezes 10 na 27. Beleza? Número 3. Reações químicas no núcleo solar convertem 6 vezes 10 na 11 quilos de hidrogênio, H, né? Em hélio, que é o HE, por segundo. Sabendo que um ano aproximadamente tem aproximadamente 3 vezes 10 na 7 segundos, quantas toneladas de hélio de hidrogênio são convertidas em hélio por ano no núcleo do Sol? Então, a ideia aqui é imaginar quanto tempo, né? Quanto gás é convertido aí durante um ano, ok? Então, ele converte 6 vezes 10 na 11 por segundo, e eu sei que num ano eu tenho 3 vezes 10 na 7 segundos. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos primeiro transformar os quilos em toneladas, né? Porque ele pergunta quantas toneladas. A gente já viu que para fazer isso, basta dividir esse valor por 10 na 3. Então, eu vou dividir ali os 6 vezes 10 na 11 quilos divididos por 3. Isso vai me resultar, então, em 6 vezes 10 na 8 toneladas. O que acontece quando a gente tem essa divisão? Eu vou dividir somente os expoentes aqui, né? Vou diminuir somente os expoentes, porque o 6 multiplicando continua ali multiplicando, não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Então, eu tenho que 6 vezes 10 na 8 é a quantidade de toneladas que ele faz por segundo, a conversão por segundo. Eu tenho que multiplicar agora pelo número de segundos que eu tenho no ano. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Observem que aqui eu tenho valores nos dois. Então, o que eu faço, né, gente? Eu multiplico 6 vezes o 3 e eu multiplico 10 na 8 vezes 10 na 7. Por quê? Eu só estou fazendo uma mudança de posição nos números. A gente sabe que quando a gente multiplica, e não importa a ordem, então é justamente por isso que eu faço essa mudança. Por quê? Porque esses dois valores aqui são potências de mesma base. Se eu multiplicar os dois juntos, fica muito mais simples. E aí, os 6 vezes 3 são dois números normais, eu vou multiplicar normalmente. Então, eu fico com 6 vezes 3, que dá 18, vezes 10 elevado na 15. Multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar os expoentes.
A gente sabe que, para escrever a notação científica, o número que multiplica a base 10 deve ser entre 1 e 10. Portanto, a gente tem que escrever esse número da seguinte maneira. Eu não posso ter o 18, lembra, gente? Não posso ter 18, tem que ser 1,8. E aí, 1,8 vai aumentar, então, uma casa do meu expoente, eu vou ficar com 1,8 vezes 10 na 16 toneladas, certo? Essa é a resposta final do nosso probleminha, ok? Número 4 agora, uma questão de vestibular, tá? Então, vamos ler com atenção, vocês resolvem e depois voltam aqui para conferir. Número 4, né? É um raio de luz propagando-se no vácuo, desloca-se com velocidade 3 vezes 10 na 5 km por segundo, aproximadamente. Se a distância entre dois planetas é de 9 vezes 10 na 7 km, então o tempo em minutos que o raio de luz levará para cobrir essa distância é letra A, 5,2, letra B, 5, letra C, 4,5, letra D, 4 e letra E, 3,8. Certo? Então vamos descobrir qual é a resposta agora. Espero que vocês façam e acertem, tá certo? Vamos conferir então. Primeira coisa que a gente tem que fazer, dividir a distância pela velocidade, certo? Então eu tenho 9, né, porque eu estou trabalhando com quilômetros por segundo e quilômetros. Então eu tenho as duas unidades iguais, vou trabalhar com elas iguais. Vou dividir 9 vezes 10 na 7, dividido por 3 vezes 10 na 5. Eu vou ficar com 9 dividido por 3 e 10 na 7 dividido por 10 na quinta. Então eu tenho 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. E 10 na 7 dividido por 10 na quinta, diminuo os expoentes, eu fico com 10 ao quadrado. Eu sei que 10 ao quadrado é 100. Eu posso fazer 3 vezes 100, que me resulta em 300, ok? Aí agora eu preciso... a gente descobriu isso em segundos, né? Eu encontrei 300 segundos, porque eu estava trabalhando com quilômetros... quilômetros por segundo. Então, eu vou descobrir o valor em segundos, eu preciso transformar esses segundos em minutos. Por quê? Porque a pergunta me foi feita em minutos. Em quantos minutos? Então, eu vou transformar em minutos. Lembrando que cada minuto tem 60 segundos. Então, eu vou dividir 300 dividido por 60, dá exatamente 5 minutos, ou seja, letra B é a nossa resposta correta. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bastante claro aí a notação científica. Como vocês puderam ver nos probleminhas, a gente quase não aplica a notação científica na matemática. Ela é utilizada em muitas outras áreas, né? Física, química, engenharia, então vocês trabalham bastante com essa parte da matemática em outras disciplinas também, tá certo? Por isso que é importante saber utilizar, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.